Olá, Poliana, tudo bem com você? Então vou te dar aqui algumas dicas, né, da provinha de matemática. Primeiro a questão 1, né? Deixa eu engrossar um pouco mais aqui a linha. Então na questão 1, você vai ter uma tabela, né? Vamos fazer aqui rapidamente. Bom, que já dá. Então você tem essa tabela. E aí fala o seguinte, essa tabela aí vai ter os valores, né, de entrada no cinema, que são assim. O valor do ingresso, o valor do ingresso o valor do ingresso é R$ 40, né? E aí você vai ter descontos, né? Então, se for idosos, né? Idosos com idade maior que 60 anos, ele vai ter 25% de desconto, certo? Se for estudante, também vai ter 25% de desconto, caso seja estudante. Se for criança, né? Crianças até 5 anos. O que é até 5 anos? A idade delas vai ser menor ou igual a 5, né? Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Nessa categoria, o desconto seria de 50%. Correto? Aí fala o seguinte, eu tenho um grupo formado por dois adultos que não são estudantes, com mais de 65 anos. Então, esses dois adultos, eles vão cair aqui, né? Eles são idosos com mais de 60 anos. Então, eles vão ter o quê? Eles vão ter 25% de desconto, correto? Então, eu tenho 2. Aí eu vou ter que multiplicar esse 2 pelo total que eles pagaram, né? Como é que eu descubro quanto que eles pagaram, né? Então, vamos pensar no valor do ingresso, 40. O desconto que eles tiveram foi de 25%. Então, quanto que eles pagaram? Como é que eu faço esse raciocínio? Eu posso pensar o seguinte.
vamos pensar no 100%, né? O 100%, o valor total, né? O 100% seria o valor total. Se ele pagasse 100% do ingresso, ele estaria pagando 40, correto? Certo? Mas ele teve um desconto de 25, né? Então, eu vou dividir esse 100% em partes de 25. Então, quantas partes vai dar se eu dividir aqui o 100% em 25? Vai dar 4 partes, né? Ó, 100% é 25 mais 25, né? Vou copiar aqui. 25 mais 25 mais 25 mais 25, né? Isso é o 100%, correto? Se eu dividir em partes de 25, vai dar 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4 partes. Então eu vou aplicar o mesmo raciocínio aqui no 40. Eu vou dividir o 40 em 4 partes. Então, como é que eu divido 40 em 4 partes? 40 dividido por 4 vai dar 10 para cada parte, né? 40 dividido por 4 partes. Aí, o que eu descobri aqui? Eu descobri que cada parte de 25% vale 10. Ou seja, 25% de 40 é 10. Certo? Outro jeito de fazer é assim. O que é 25%? É 25 dividido por 100, né? Isso é 25%. Aí você vai multiplicar isso por 40. Aí você pode cortar um zero em cima, um zero embaixo. Vira 25 vezes 4, né? 25 vezes 4 vai dar 100, né? E aí fica 100 dividido por 10. 100 dividido por 10 é 10. Aí eu descobri também que os 25% vale 10, né? Então o desconto foi de R$10. Só que o que os adultos pagaram? Eles não pagam o desconto, né? Eles pagam o que sobra depois do desconto. Então, o que sobrou depois do desconto é esse conjunto aqui, né? Foi 10 mais 10 mais 10. Então, sobrou R$30 para eles pagarem. Então, aí eu tenho 30 aqui, certo? Continuando esse raciocínio, aí a gente tem lá na leitura. E acompanham 10 crianças, né? Os 2 adultos acompanham 10 crianças a este cinema. Dessas crianças, 4 têm menos de 4 anos. Então eu vou ter 4 crianças com idade menor que 4 anos. Se é menor que 4, vai ser menor que 5 também, né? Então cai aqui. Elas têm um desconto de 50%, certo? Se eu aplicar esse mesmo raciocínio aqui, ó, dividir o 100% em partes iguais de 50, vai dar 2 partes, né? Vai ser 50 mais 50. Correto? Se eu pegar o 40, que é o total, né, que é 100%, eu vou dividir ele em 2 partes iguais, vai dar R$20 para cada parte. Aí eu descobri que 50% vale 20, né? 50% é a metade, né? Então, metade de 40, o que é 20? Pensa assim, dá para pensar assim também, 50% é a metade. Então, se o desconto foi de 20, quanto que eles pagaram?
Pagaram 20, né? Porque o ingresso era 40, se descontou 20, tiveram que pagar 20, né? Aí mais o outro, né? Vou deixar o outro para você fazer agora, mas o raciocínio é esse, tá bom? Certo? Bom, vou aproveitar e falar um pouco dos outros, que aí se você tiver dúvida, já resolve tudo aqui. Então aí na questão 2, fala assim, no manuseio de mapas e maquetes, o profissional da área de construção civil faz uso de escalas, né? Que nada mais são do que a razão entre as medidas nesses documentos e as medidas reais do que eles representam, né? Em uma certa maquete, uma parede de uma casa real de 10 metros de comprimento é representada possuindo 20 centímetros, né? Então, a parede tem 10 metros e na maquete ela tem 20 centímetros, certo? Isso dá para você fazer com regra de 3, né? Aí ele quer saber qual que seria o tamanho na maquete de um muro que tem 15 metros, né? Então você coloca X. Aí você multiplica cruzado, né? Ó, 10 vezes X tem que ser igual a 15 vezes 20, né? Eu vou dar um exemplo aqui, porque se eu fizer isso daqui eu dou a resposta. Então vamos supor, como é que eu faço regra de 3? Vamos supor que eu estou comprando pão, né? Aí eu sei que um pão ele vale 50 centavos, certo? 0,5 reais. Aí eu quero comprar 3 pães, né? Quanto que eu vou ter que pagar? É o X aqui. Então, ó, veja que a situação é a mesma. Ó. O mesmo jeito que está montado isso, está montado isso daqui. Então, como é que eu acho esse X aqui? O jeito que eu fizer para achar esse X, você vai fazer aqui, né? Então, você vai multiplicar cruzado, ó. 1 vezes x, né? 1 vezes x vai ser igual a 3 vezes 0,5. Então, 1 vezes x, né? 3 vezes 0,5 dá 1,5, né? Porque 3 vezes 5 dá 15, né? Então, dá 1,5 aqui. Aí, para isolar o x, você vai passar o 1 dividindo, vai ficar 1,5 dividido por 1, né? Todo número dividido por 1 vai dar ele mesmo, né? Então, vai dar isso daqui, certo? Então, aqui você vai fazer o mesmo, ó. 10 vezes x igual a 15 vezes 20, vai usar esse raciocínio aqui para resolver, certo? Vamos para a próxima. A 3, né? Então, na 3, eu tenho uma linha reta. Mais ou menos aqui. Aí aqui eu vou ter algumas marcações, né? Eu não vou fazer com os números que estão aqui na folha, né? Vou fazer com outros números para você pegar a ideia. Então, ó. Vamos supor que aqui seja 1,2. E aqui seja
4,8. Né? E aí eu quero achar o valor desse ponto aqui. Quanto que valeria o x, né? Como é que eu faço para achar esse x? A primeira coisa é, você vai ter que ver quanto de comprimento que tem do 1,2 até o 4,8. Então aí no seu problema vai ser do 1,5 até o 3,9, certo? Como é que eu faço para descobrir? Eu vou fazer um menos o outro. Então eu pego o maior aqui, que é 4,8, menos 1,2, né? Isso daqui vai dar 3,6, correto? É. 4,8 menos 1,2 vai dar 3,6, né? 8 menos 2, 6, 4 menos 1, 3. Aí, para descobrir quanto vale o x, eu vou ter que saber quanto vale cada espaço desse daqui, ó, que eu estou pintando, né? Como é que eu faço para saber cada espaço, quanto vale cada espaço? Eu tenho que saber quantos espaços tem. Então, 1, 2, 3, 4. Tem 4 espaços dentro do tamanho vermelho aqui, né? O tamanho vermelho, esse tamanho vermelho vale 3,6, correto? Esse tamanho aqui. Então, se eu dividir ele em 4 espaços, né? Quanto que vai valer cada um? Como é que eu faço isso? Eu pego o 3,6 e divido por 4, né? Aí eu vou lá na tabuada do 4 e vou procurar 4 vezes quanto que dá 36? É 4 vezes 9, né? 4 vezes 9 é 36. Então, 9. Só que aqui é 3,6, né? Então, se eu colocar uma vírgula aqui, apareceria um 0, aqui. Então, é 0,9. Correto? 0,9. Esse é o valor do x? Não, esse aqui é o valor de cada divisão aqui, ó. Cada divisão dessa, né? Cada divisão dessa vale 0,9. Para chegar no x, quantas divisões eu vou ter? Eu vou ter 3, né? Então, cada uma vale 0,9. Então, quanto vale o x? O x vai ser igual ao valor que começa aqui, né? Isso aqui é como se fosse uma régua. Então, começou no 1,2. Aí eu vou ter que somar o tamanho de 3,9 aqui, ó, tem 3 vezes, né? Então vou ter que somar 3 vezes esse tamanho aí. Tem 3 espacinhos de 0,9. Então vou somar esse espacinho no valor que começa e aí eu acho o valor do x. Correto? 3 vezes 0,9. Aí você pensa na tabuada do 3. 3 vezes 9 é 27, né? Então, como é 0,9, vai dar 2,7. Ou seja, vai ser 1,2 no meu exemplo, mais 2,7. Então, aqui vai dar 7 mais 2, 9, vai dar 3,9 aqui no meu exemplo, correto? Certo? Então é assim que você vai fazer, do mesmo jeito que eu fiz aqui, você vai colocar 1,5, 3,9 e vai usar esse raciocínio aqui. Então a 4 Paulo é gerente de uma loja de roupas. Para calcular a comissão dos seus funcionários. Então, o que é comissão? Comissão seria a porcentagem das vendas que o vendedor recebe, né? Então, se o vendedor recebe, sei lá, 10% e ele vendeu R$1.000,
naquele dia, ele vai receber R$100, né? 10% de 1.000. Então isso é comissão, é a parcela que o vendedor ganha da venda que ele fez. Então, para calcular a comissão de seus funcionários, ele precisa saber o valor total referente às vendas de roupas masculina, feminina e infantis de cada um deles. Então, para calcular a porcentagem, ele vai precisar saber o total que cada um vendeu. Quanto que é o total? O total vai ser a soma, né, das vendas de roupa masculina, né? Roupa masculina mais roupa feminina mais roupas infantis, né? Então ele vai ter que saber isso daqui. A tabela abaixo indica o valor das vendas em reais referente ao mês de outubro. Então, aí vai ter os valores das vendas, né? Então, tem aí o vendedor 3, que é o que ele quer saber. Que está assim. Roupas masculinas, 1.700. Roupas femininas, 4.200. Roupas infantis, 2.500, correto? Então, como você quer saber o total para calcular a comissão, você só vai precisar somar os valores, certo? Então, você vai somar esses valores aí. Bom, e aí acabou, né? Você não vai calcular a comissão, porque ele não deu porcentagem, você só vai calcular o total das vendas do vendedor 3, né? Então, só somar tudo. Bom, vamos para 5 então e última, né? Então, com 2,5 quilos de farinha de trigo foram feitos 30 pães. Então, isso aqui é regra de 3, ó, aquilo que eu mostrei lá na questão 2. Então, se 2,5 quilos dá para fazer 30 pães, aí eu quero saber quantos pães, não, então aqui vai ser X, dá para fazer se eu colocar 90, né? Isso daqui dá para fazer com regra de 3, multiplica cruzado, X vezes 30 igual a 2,5 vezes 90. Outro jeito de fazer isso é vendo a proporção de cada lado, né? Então vamos supor que, vou mudar os valores, vamos supor que era 6 quilos de farinha, que dá para fazer, sei lá, 100 pães, né? Vamos supor que 6 quilos dá para fazer 100 pães. Eu quero saber quantos quilos será necessário para fazer 500 pães. Quero fazer 500 pães. Então isso aqui é uma proporção, ó, de 100 para 500, eu estou aumentando 5 vezes a quantidade, né? Eu estou multiplicando por 5, né? 500 o que é? O que é 500? 500 é 100 vezes 5, certo? 100 vezes 5 é 500. Então, se eu estou multiplicando por 5 a quantidade de pães, eu vou precisar de 5 vezes também a quantidade de farinha, né? Então, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 5, a mesma coisa. Então, é um outro jeito de fazer. Aí, ó, 5 vezes 6, né? Eu precisaria de 30 quilos, né? 5 vezes 6, 30. Então, você pode resolver esse problema com regra de 3, multiplicando cruzado assim, ou pensando esse pensamento aqui, ó, por quanto que eu tenho que multiplicar aqui, e vai ser o mesmo número que eu tenho que multiplicar ali. Tá bom, Poliana? Espero ter ajudado, e qualquer dúvida
me chama e até a próxima, tá bom? Tchau, fica com Deus.